Olá, seja bem-vindo, boa noite. Aqui é o Consciência Hebraica. Nós vamos dar início então ao 14º episódio da nossa série O Apocalipse de Jesus. A série está empolgante, nós estamos num momento chave, momento da descriação, e vamos ver os estados finais da descriação. Mas como sempre fazemos, nós vamos para a nossa tela de abertura e em seguida vamos dar uma olhadinha no nosso capítulo anterior, né? Então, passo para vocês agora os pontos principais que foram vistos no nosso 13º encontro. Então, como sempre eu falo, qual é a nossa diferenciação? O que nós buscamos aqui, né? Nós queremos ver os textos hebraicos, seja os textos pré-messiânicos, né, que são o Antigo Testamento, ou os messiânicos, os evangelhos, ou os pós-messiânicos, que são os textos escritos após Jesus, sobre a ótica da consciência hebraica. Ou seja, há um olhar da mente hebraica, do mindset hebraico, da configuração de visualizar, de ver o mundo hebraica. E o que nós tivemos desde muito foi uma visão greco-romana, uma visão helênica, que interpretaram as escrituras à la grega, à la helenismo. Então nós estamos querendo voltar para ver os escritos hebraicos da ótica hebraica. Então qual é a chave que nós utilizamos? A chave é Gênesis 1:26, ou seja, a suprema divindade, Yahvé Elohim Adonai, está querendo gerar um ser à imagem e semelhança de Deus. Este ser é a chave do universo, a consciência humana desenvolvida depois de bilhões de anos no planeta Terra, gerando autoconsciência, fazendo distinção entre abismo e celestialidade e gerando natureza anticrística no tempo e agregando qualidade crística atemporal, que é o material para que o homem seja gerado à imagem e semelhança de Deus. Isto começa lá em Adão, desenvolve-se uma genética incrível até chegar em Jesus, que realiza esse supremo propósito estabelecido em Gênesis 1:26 e é o primogênito e unigênito da eterna divindade. E agora, através do seu Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, que ele está presente na infinitude da divindade, nós pela fé ganhamos esta qualidade e também podemos nos tornar filhos de Deus. Esta é a chave máxima para a compreensão de todos os textos de Gênesis a Apocalipse. E o que nós estamos estudando? O Apocalipse de Jesus. Quais são as grandes fases? Nós temos visto livre anúncio do Evangelho. Nós estamos nessa atualmente. Mais adiante na história humana, começará a haver uma apatia com a espiritualidade, em seguida uma rejeição, e aí começa a fase da perseguição, chamada tribulação. A espiritualidade começa a ser mal vista, como um atraso humano. Isto prepara a fase da grande tribulação, onde 4 personagens centrais estarão nesta história: o anticristo e a besta, e as 2 testemunhas. Formam um palco maravilhoso, que nós já vimos aqui. Se você perdeu, pegue os episódios anteriores, até que as 2 testemunhas são mortas, e com elas toda a igreja militante de Jesus, ou seja, todos os discípulos, todos os homens de espiritualidade na terra são perseguidos e mortos, para que a humanidade, segundo o anticristo, entre numa nova fase de evolução e desenvolvimento ascensional da consciência humana, onde as religiões antigas estão atrapalhando, impedindo esta imensa evolução humana proposta do anticristo. Muito bem, com a morte de toda a consciência crística, há a detonação de uma chave cósmica e começa a haver então um processo de descriação. Nós estamos estudando isso agora. O universo inteiro entra em colapso e 15 bilhões de anos-luz de matéria entra em dissolução, formando um grande lagar de energia. Hoje nós vamos mostrar aqui o gráfico da criação, para entendermos a descriação graficamente. Não perca! E se você ainda não entrou, entre no nosso grupo do Telegram,
que a gente vai disponibilizar esse gráfico lá. É só você entrar no Telegram e procurar o grupo Consciência Hebraica. Nós depois mandamos o gráfico para você e você também vai saber de tudo que nós fazemos neste grupo. Então, depois da descriação, ocorre o dia da ressurreição dos mortos, falado na Bíblia, muito falado esse dia. Só que nós não chamamos de ré, porque não tem mais universo, não vai ter mais corpo de carbono. É uma nova energia, os corpos serão energéticos crísticos espirituais ou energéticos anticrísticos espirituais temporais, que é um problema. Se você não ganhou qualidade no tempo, depois da descriação não há como mais mudar a qualidade do teu ser. Então, acontece essa novo nascimento, aí sim é que ocorre a vinda de Jesus neste lagar e ele arrebata, ou seja, ele toma para si a sua igreja, passando agora a uma nova fase chamada milênio. Essa fase milênio não é mais uma fase de sol, lua, não tem mais tempo nem nada, mas o 10 é o número do homem aperfeiçoado até a imagem e semelhança de Deus. Neste milênio acontece a Batalha do Armagedon. Lá, figurativamente, os anticrísticos invadem o arraial dos santos. Essas são todas figuras, né? E essa Batalha do Armagedon ocorre. O que é a Batalha do Armagedon? A segunda grande ira de Deus. É chamado ira por quê? Porque é a destruição do tempo, do abismo, da morte de Satanás, o que é chamado no Apocalipse a segunda morte. E depois da segunda morte, nós temos festa das bodas do Cordeiro. Então, a grande festa do Reino dos Céus, o casamento de Yeshua com a sua noiva, o coletivo de consciências humanas geradas à imagem e à semelhança de Deus. E a último frame, a última cena, a última foto do Apocalipse, o Cordeiro guiando o seu rebanho rumo às fontes da água da vida, demonstrando que o reino dos céus não é uma chegada numa aposentadoria eterna e monótona em algum lugar, mas é comparado como uma viagem ascensional, infinita, transcendental, onde a consciência do homem evolui infinitamente para o seio da suprema divindade. Muito bem, e aonde nós estamos? Nós estamos aqui na nossa fase da descriação. Nós vimos vários textos e eu agora vou continuar a leitura dos textos. Deixa eu ver se está tudo bem ali no nosso chat. Tudo certinho, vamos lá. Ok. Está tudo certo, maravilha. Então, vamos agora para o nosso texto. 14º encontro, 10 de maio. E está escrito aqui Isaías 24, 17. O pavor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Mas esta terra não pode ser com T minúsculo, como os tradutores bíblicos colocam. Deveria ser T com T maiúsculo. E deveria ser, inclusive, não só da terra, de todo o universo. Né? Então, Isaías está descrevendo que este pavor vai afetar todo o planeta Terra. Né? E no 18 ele completa: aquele que fugir da voz do pavor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra com T maiúsculo tremem. Então está falando da descriação. E a terra com T maiúscula está de todo quebrantada. Então é o planeta Terra. A Terra está de todo fendida. A Terra está de todo abalada. Então Isaías descrevendo a descriação. Deixa eu puxar o texto aqui um pouquinho para cima. Olha como está no verso 20. E aí veja o que está sendo descrito. A Terra cambaleia como ébrio. Você imaginou o planeta Terra, que tem que ter uma órbita tão correta para funcionar? Ele está dizendo que o planeta Terra está bêbado, está cambaleando como se tivesse bebido, né? Então não há mais condição de vida na Terra, e balanceia como a rede de dormir. Imagina o planeta sendo sacudido como uma rede.
e a sua transgressão se torna pesada sobre ela, e ela cai e nunca mais se levantará. Você percebe que esse texto não está falando de uma questão local, não está falando de um momento de Israel, que esse texto é um texto profético a respeito da destruição do planeta inteiro, o planeta Terra, e também, como consequência, o universo todo. Então, vamos para Joel 2, que vai mostrar a mesma verdade. Joel 2,30 está escrito assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Muitas pessoas falam que isso é só uma figura de linguagem. Mas quando você coloca a descriação como compreensão, aí não vira figura de linguagem, vira uma confirmação. Então, se o sol se converterá em trevas, é porque houve uma explosão dessa estrela, né? Um buraco negro se formou no sol. Porque para ele se tornar em trevas, a estrela, quando se transforma em trevas, é porque ela se transformou num buraco negro. Então, aqui já está descrevendo todo o desmonte do nosso sistema solar. Olha lá. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual que é esse grande e terrível dia, né? Se ele já está descrevendo a descriação, eu queria te dar uma dica, né? Quando você... deixa eu colocar aqui agora para a gente conversar um pouquinho aqui. Olha, quando você olhar um texto das Escrituras e ele falar em ira de Deus, em ira do Cordeiro, em furor de Deus, o grande dia terrível de Deus, tudo isso só pode descrever duas fases. Ou está falando da descriação do universo, ou está falando da descriação do abismo, que é a segunda morte. Então, só esses dois momentos nas Escrituras são utilizados profeticamente como o dia da ira de Deus, o dia da ira do Cordeiro, o dia do furor de Deus. Então, com essa dica, quando você encontrar esse texto, você já vai poder colocar ele dentro do contexto. Então, o que diz aqui o texto? O grande e terrível dia do Senhor. Pode ser aqui, ele está falando da descriação, e o grande e terrível dia falando da segunda morte, que é a descriação do abismo. Ou já anunciando o grande dia da ira de Deus como a descriação do universo e do planeta Terra. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem. Bom, vocês imaginam que na época do anticristo, né, o que significa invocar o nome do Senhor? Aqui não é simplesmente falar o nome, mas evidentemente ter uma vida em harmonia com o que as Escrituras propõem. E aqui Monte de Sião e Jerusalém não são lugares, são estados de consciência, sempre simbolizando o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. A Nova Jerusalém Celestial não é uma cidade, é o coletivo dos filhos de Deus gerados à sua imagem e semelhança. E as cadeias de montanhas do Sinai não representam um lugar, representam todos os filhos de Deus, porque são eternos e jamais se acabarão. O que mais a cadeia de montanhas do Sinai representa é solidez, representa eternidade. Então, é isto que o texto está querendo dizer. E aqui ele continua dizendo: como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então, falando a respeito da vocação espiritual dos filhos de Deus. Voltaremos agora para Mateus 18, onde Jesus diz a seguinte frase, né? Porque em verdade, é Jesus que está falando, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem,
Muita gente fala que isso é figura de linguagem, mas não é figura de linguagem. O céu vai passar e a terra também. De modo nenhum passará a lei um só i ou um só tio, até que tudo se cumpra. Então, percebem como Jesus já está anunciando a descriação? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nada deixará de ser cumprido. E depois? Depois não há mais necessidade de profecia, porque o homem já está gerado à imagem e semelhança de Deus. Gente, eu espero que com isso você tenha compreendido, né, em todas essas passagens, e tem muitas outras, eu ficaria cansativo colocar todas que eu encontro nas Escrituras. Há muitos anos eu leio a Bíblia e tenho grafado essas passagens. Eu queria, com essas eu acho que já deu para dar uma ideia bem clara da descriação. Eu queria agora mostrar para você que está nos acompanhando esse gráfico, que é o nosso gráfico da criação. Então eu vou explanar ele um pouquinho para mostrar para você como é que funciona o processo da descriação. Eu não sei se ficar... Pessoal no chat, tá dando para ver direitinho o gráfico? Tá dando para visualizar? Verifiquem se está ok aí a visualização. Eu acho que eu posso até ampliar ele um pouquinho. E aí eu vou mostrar para vocês em partes essa primeira fase aqui, ó. Acho que agora vai ficar mais claro para olhar. Vamos ver. Isso. Isso. Agora vai ficar um pouco mais claro, né? Ok? Maravilha. Ele vai voltar daqui a pouquinho, eu já vou passar de novo e vocês vão ver. Ótimo, já tá dando para dar uma olhada. Então, se vocês observarem aqui no nosso gráfico, ó, você tem a descida do verbo. O que é o verbo, né? As escrituras falam em três. A palavra Elohim, ela é plural, significa deuses, na verdade, né? Então são três poderes da divindade. Como o Deus de Israel é único, ele não é plural no sentido de ter quantidades, né? Mas ele é plural no sentido das suas ações, do seu movimento, né? Então o que acontece? Ele é poder, sabedoria e ação. Então a ação é o verbo, o mesmo verbo que aparece em João no primeiro capítulo. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, todas as coisas, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa seta que você está vendo é a descida do verbo. Ou seja, o verbo, quando ele vai fazendo a sua descida, ele de um plano de pura energia, que é o plano celestial, atemporal, ele vai formar o abismo que você está vendo logo abaixo. O abismo já entra no tempo. Então, ali, a figura do Rio Jordão, que muitas vezes é passada pelo povo de Israel, representando um portal de transição, uma mudança, né? Nós colocamos o Rio Jordão como a dimensão entre o atemporal e o temporal. Então, começa um plano, que é o abismo, que não é dessa matéria que nós conhecemos no universo. É uma matéria muito mais refinada, muito mais energética, não material, né? Mas totalmente de trevas. Então Yahvé, Elohim Adonai, cria o abismo, que é Satanás, ou a morte, ou a dimensão do tempo. São as mesmas palavras sinônimas para o fenômeno abissal. Então o verbo começa a se congelar, vamos dizer assim, o abismo já está numa frequência mais baixa, porque entra no tempo, né? Então, aqui nós estamos vendo a descida do verbo, né? Então, depois dessa descida, há a formação do abismo, e aí nós vamos entrar
no nosso universo. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa tela e você vai observar que o verbo continua descendo, passando pelo abismo. Esta elipse amarela que você está vendo aí, né, diferente da cor do abismo, não sei bem a cor que a tua tela do computador mostra, mas essa elipse escrito universo quântico é o que nós conhecemos por átomos, prótons, moléculas, elétrons, depois vem toda a formação das constelações, estrelas. Aqui é que surgiu o Big Bang, se é essa teoria que descreve o surgimento do universo. Então o verbo, na sua descida, ele forma um abismo que é energético e totalmente de trevas, e depois ele forma o universo, que aí surge a matéria como nós conhecemos, a tabela periódica, todos os elementos que são fundidos nas estrelas. Então, o ferro, o carbono, o magnésio e tudo que nós conhecemos de material é formado. Aí os planetas se agregam, é formado o planeta Terra, e lá surge a biologia, a vida. E o homem, então, vai surgir enquanto um animal hominal. Então nós temos ali os planos, olha, o plano mineral, o plano vegetal, o plano animal, e surge um animal diferente. Que animal diferente é esse? É o animal hominal, porque é o único que desenvolve autoconsciência. E quando este animal toma autoconsciência, o que ele percebe? Que há duas energias compositoras do universo, que os animais, os minerais e os vegetais não percebem porque não têm consciência, que é um impulso probiótico para uma grande visão da vida, um impulso de vida, e um impulso de morte, que é o abismo. E o homem, então, começa a tomar decisões. Por quê? Porque tanto a energia celestial quanto a abissal promovem nele sentimentos, promovem nele pensamentos, promovem nele ações, e a consciência dele decide apoiar ou não apoiar estas forças no seu interior. Quando ele apoia o abismo dentro de si, ele forma natureza anticrística. Quando ele cede e ele apoia o céu dentro de si, ele agrega elemento crístico, atemporal. Até a morte, a consciência dele precisa se converter, porque ela nasce no elemento anticrístico. Mas ao se converter, o homem natural, então, é vencido pelo homem espiritual. Então começa a predominar a natureza espiritual do homem, aonde o ser da consciência, que está aqui no nosso bonequinho, representando o homem, sai de cima do muro e vai para o lado azul, através da conversão. E quando ele morre, qual que é a única foice que consegue separar estas duas naturezas do homem? Um mecanismo maravilhoso que o universo criou, chamado morte. Então, meu amigo, abraça a morte. Ela é a única coisa que pode te livrar dessa natureza abissal que está dentro de você, né? Então, se você estiver convertido, com a consciência no Cristo, na morte, essa energia é retirada e o teu novo corpo será gerado só do elemento atemporal. Se isso não acontecer, a sua consciência ficará no vermelho, no anticrístico. E aí, quando a morte tirar, você vai perder o elemento azul. E na nova geração, você será gerado apenas de natureza anticrística e no tempo. Percebe que nós estamos aqui, onde o verbo está fazendo a curva, porque o verbo faz essa descida e para exatamente aqui, no centro do bonequinho. Aqui bem onde tem o vermelho e o azul, você olhando embaixo, o verbo está parado aqui. Isso é que mantém o planeta Terra em pé, o universo em pé e o abismo. Quando a consciência crística for eliminada do planeta Terra, o que vai acontecer? Um detonador cósmico. O universo entra em detonação. Ocorre a descriação, que é essa fase que nós estamos vendo. Então o verbo vai fazer a primeira subida. Ou seja, ele vem daqui, então o verbo fez a descida do verbo, formando a matéria, formou o abismo. Depois ele forma o universo.
forma o plano mineral, vegetal e animal, forma o homem na terra e gera a consciência, a autoconsciência. O verbo está paralisado aqui, neste ponto. Ok? Deixa eu perguntar para o pessoal do chat aqui se está dando para entender direitinho. Tá ok, pessoal? Está dando para compreender aí certinho ou não? Dá um ok se está dando para a gente entender direitinho aí, se está ficando claro, tá? Eu acho que está tudo ok, né? Então, voltando aqui para a nossa explicação, o verbo está congelado aqui. O que é a descriação? O verbo vai fazer essa subida até aqui, ó, esta linha do nosso gráfico. Ele para aqui. Nesta linha aqui é formado o grande lagar de energia, formado de toda essa energia que estava no universo. É neste ponto, e o verbo fica parado aqui, que acontece o dia da ressurreição dos mortos, ou a nova geração dos crísticos e anticrísticos. Depois, neste lagar, acontece a vinda de Cristo, acontece o arrebatamento, e aqui o milênio, mas o abismo ainda continua, e os anticrísticos também irão passar por uma evolução, ao máximo da evolução que o tempo permite. Depois dessa evolução, acontece a Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? O verbo que está aqui começa a subir mais uma vez. Então você percebe que a cada subida do verbo existe uma ira de Deus. Ó, o verbo está parado aqui. Quando o verbo faz essa subida, é a primeira ira, que acontece a descriação do universo. Quando acontece a segunda subida, é a Batalha do Armagedon, a descriação do abismo. Aqui acontece a segunda morte, a morte da morte, a morte do tempo e a morte de todos os homens que estão com um corpo formado pelo tempo e não ganharam a qualidade de transcendência. Então, esta é a segunda ira de Deus, ou a ira do Cordeiro, aonde acontece a morte da morte, a segunda morte. E nós continuamos subindo ascensionalmente numa jornada rumo ao infinito que nunca terá fim. Ok, pessoal? Deu para compreender? Ficou muito confuso? Tudo ok? Maravilha. Então, dando uma olhadinha aí no nosso gráfico da criação, agora de uma maneira total, você vê então aqui, ó, o infinito da divindade, o verbo começa a descida, forma o abismo quando passa o Rio Jordão, que é a linha do tempo, depois entra o verbo dessa fase para cá, começa a formar matéria, átomos, prótons, nêutrons, constelações, estrelas, o verbo vem até aqui e para. Plano mineral, vegetal, animal, animal hominal, um animal autoconsciente que é o homem, forma a natureza anticrística e agrega o elemento crístico. Todos os homens morrem, vem a história final, anticristo e besta, morte de todos os crísticos. Aí o que acontece? Detona a chave de descriação do universo. O verbo que está aqui sobe até aqui. Então tudo que está aqui para baixo foi descriado. Arrebatamento, milênio, batalha do Armagedon. Mais uma vez o verbo sobe até aqui. Aqui, tudo que é no tempo é descriado. Não há mais Satanás, morte, abismo, trevas, nem corpos formados temporalmente. E o verbo continua a subida em ascensão transcendental rumo ao infinito. Ou seja, uma viagem que não tem fim, porque o finito rumo ao infinito é interminável. E aí nós temos as bodas do Cordeiro e o Cordeiro guiando o seu rebanho para as fontes da água da vida. Então, nós agora vamos para o lagar e a vinda de Jesus, que é a segunda vinda. Deixamos a descriação. Vamos ver como é que está o nosso tempo. Eu acho que nós estamos aqui com 31 minutos. Então dá para nós fazermos ainda uma viagem inicial no lagar. Então aqui terminamos em Mateus, dizendo que a terra passaria. Observem como é que, voltando agora para Mateus 24:30, Jesus diz então que depois do anticristo, da besta, né,
dos céus terem sido abalados. Vocês lembram da passagem, né? Que houve um grande abalo nas estrelas e tudo mais. Jesus diz que depois desse evento, até é importante eu voltar um pouquinho aqui, para você ver exatamente o que estava antes. Olha aqui, ó. Voltando aqui antes da descriação, qual era a passagem que nós tínhamos aqui em Mateus, né? Para ficar bem clarinho aqui para você, ó. Mateus 24, 29, tá vendo? Esse Mateus 24, 29, ele tá aqui, ó. Vamos colocar ele no lugar certo aqui, e aí vai ficar bem legal. Você vai entender direitinho. Ele está aqui no nosso milênio, ó, lagar. Então aqui o Mateus 29, tá vendo ele aqui, ó? Vamos colocar ele aqui. Mateus 29, agora vai ficar bem certinho, você vai compreender, olha lá. Logo depois da tribulação daqueles dias, qual que é? A grande tribulação, anticristo, besta, morte da igreja, que nós já vimos. Escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. Gente, escureceu o sol, o que nós estamos tratando? Descriação. Para o sol não dar mais a luz, as estrelas caírem do céu e os poderes serem abalados, tem condição mais de planeta Terra? Tem condição mais de universo? Não tem. Depois disso, olha o que acontece no 30. Então, ou seja, depois da descriação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu acho que agora vai ficar claro para você quando acontece a vinda de Jesus. Não vai acontecer aqui na Terra, não vai acontecer aqui no tempo cósmico, né? Vai acontecer depois da descriação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Ora, aqui não está dizendo só de um momento do planeta Terra. Quando diz todas as tribos do planeta Terra, está querendo dizer de todos os tempos, porque já aconteceu a nova geração dos homens, seja crísticos ou anticrísticos. Então todos eles irão contemplar uma realidade espiritual e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então ocorre a vinda de Jesus no lagar, depois do dia da ressurreição dos mortos, ou da nova geração dos homens. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos da terra, de uma outra extremidade da terra, não, de uma outra extremidade dos céus. Ninguém presta muita atenção nesse detalhe, mas não está dizendo que vai ajuntar os homens de uma outra extremidade da terra, porque não tem mais terra. A terra foi destruída ali em cima. Então tem que ser de uma a outra extremidade dos céus, porque nós já estamos num plano energético espiritual. Então aqui, com isso, o que aconteceu? A segunda vinda de Jesus. E aconteceu o arrebatamento, Jesus ensinando acerca da sua nova vinda. Por isso que ele insiste várias vezes, olha, se disserem que o Cristo está aqui, se disserem que o Cristo está lá, no deserto, e etc. Não vão, por quê? Por que ele fala tantas vezes para não ir neste tipo de afirmação? Porque ele não vem aqui na Terra. Simplesmente por isso, ele vem numa dimensão energética espiritual depois da descriação do universo. Ok? Feito o arrebatamento, qual que é a próxima etapa? O milênio. Então agora nós vamos ver o milênio dos crísticos e, evidentemente, o milênio dos anticrísticos, porque eles ainda estão vivos e ainda não vão perecer. Olha lá, está escrito no Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão.
e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Olha, é interessante que aqui fala no diabo, fala em Satanás. A Bíblia nunca confunde 3 figuras. Eu acho que aqui é importante nós esclarecermos, assim, bem legal esse ponto. Deixa eu falar com você. São 3 palavras na Bíblia que têm sentidos completamente diferentes e que muitas vezes são confundidos. Então, o que é, usando aqui novamente o nosso gráfico da criação, você vai entender direitinho. Olha, o que é Satanás? Satanás é esta parte aqui do abismo. Ou seja, Satanás não tem um corpo. Satanás é um Deus. Ou seja, é um espírito dimensional das trevas. O abismo inteiro é Satanás. Este é o corpo de Satanás. É uma dimensão do tempo. Então, esta aqui é a palavra para Satanás. Ele tem mensageiros, anjos, que são formados no abismo. Não existe essa coisa de queda de anjo daqui para cá, expulsão de anjo do céu. Isso foi uma história inventada pela estrutura helênica, pelas culturas greco-romanas. Não há isso. E também no esoterismo judaico, não? No esoterismo que está contido ao redor de Israel, mas que não está na mente, na consciência hebraica. Nas escrituras hebraicas nunca é falado de descriação, de queda de anjo, etc. Então, os mensageiros de Satanás são os demônios, são os abissais. Os abissais tomam corpo a partir do abismo. E o que é o diabo, né? O diabo é essa qualidade aqui vermelha dentro do homem. Ou seja, quando a consciência humana concorda com o abismo, forma-se uma qualidade dentro do homem contrária à realização do propósito da divindade. Esta qualidade no interior do homem é chamada diabo, que é inimigo. Inimigo de quê? Inimigo do propósito da divindade, de gerar o homem à sua imagem e semelhança, porque este corpo não herda o reino dos céus. Ele vai entrar na segunda morte. Então, isto é o diabo, isto é Satanás, e os anjos de Satanás são os demônios. 3 palavras diferentes para 3 ações diferentes. Então, voltando para o nosso texto, fica mais claro você entender aqui, ó. Ficará preso o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo. Só que ao dizer que é o diabo, aqui é Satanás na qualidade humana, ou seja, os seres humanos que ficaram nessa qualidade de Satanás. E Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então aqui está o milênio dos anticrísticos. Ou seja, eles ficam inativos por esse período. Então, nós falamos de 2 milênios, o milênio dos crísticos e o milênio dos anticrísticos. Então, aqui está sendo descrito o milênio dos anticrísticos. E aqui no 3 diz, lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Não tem como ele enganar mais as nações, né? Isso é aqui tem uma força de expressão. Por quê? Porque os homens já estão gerados ou a imagem de Deus ou a imagem de Satanás, do tempo, né? Então, está descrevendo os milênios, o milênio dos anticrísticos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Para que ele vai ser solto? Para a batalha do Armagedon, que é a destruição final do tempo. Pergunto para quem está aqui ouvindo e podendo interagir no chat. Muito confuso, muito novo. Tem alguma pergunta aí que vocês queiram colocar? Vamos ver se surge alguma pergunta aqui, para a gente poder responder. Se você tiver alguma colocação, tudo ok, gente? Está dando para compreender? É bastante coisa, né? Mas nós vamos voltar então aqui e dar uma continuidade no texto. Então,
O texto continua dizendo assim: então vi uns tronos, ou seja, tronos são símbolos de poder, e aos que se assentam sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos, degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte e nem nas mãos. E foram gerados novos. Então aqui eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui nós temos a primeira ressurreição, que é os homens que são gerados à imagem e à semelhança de Deus. Esta aqui, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você viu o milênio dos anticrísticos e agora aqui o milênio dos crísticos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, nova geração dos crísticos, chamada de primeira ressurreição. Então, quando o texto fala primeira ressurreição, é a ressurreição dos crísticos. A segunda ressurreição é a ressurreição dos anticrísticos, que vai ter os 2 milênios, dos crísticos e dos anticrísticos. E o texto continua dizendo assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Por que não tem poder sobre eles a segunda morte? Quando há a ressurreição, aqui a primeira ressurreição, ou o homem é gerado desta natureza crística. Então, os da primeira ressurreição, todos são gerados do azul, dessa natureza crística. Então, não tem poder sobre eles a segunda morte, porque esse corpo é eterno. E este corpo vai ser da segunda ressurreição. Todos os homens que forem gerados do corpo anticrístico já estarão na segunda morte, que é a morte definitiva. Então vocês observam como esse processo não tem reversão. Vocês observam como esse processo ele ocorre e a partir da morte de um ser humano não há mais como ocorrer nenhum outro processo. Então a questão toda é até a morte. A morte é a decisão final de todo o processo. Então, voltando aqui para o nosso texto, você vai ver que e reinarão com ele durante 1000 anos. Depois, no 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E aqui diz assim, que sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Só que aqui não há mais planeta Terra. Então é uma força de expressão do texto, Por quê? Porque não há mais planeta, não há mais universo, Agora vai ser preparada a batalha do Armagedon. Essa soltura de Satanás representa o início da descriação do abismo. Então sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, mas já não há mais planeta Terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Então, qual é a batalha que está sendo descrita? A batalha do Armagedon, que vai ser descrita logo em seguida. Vejam, uma coisa importante que eu queria comentar com vocês. Evidentemente, o nosso gráfico da criação mostra diagramas de todas essas fases. O processo que ocorre após a descriação do universo
ele é descrito nas Escrituras, mas tudo que está escrito ali não tem como ser concreto. Por quê? Porque a realidade que está no plano depois da descriação do universo já é uma realidade em que não há mais matéria, como nós a conhecemos, não há mais gravidade, os corpos já não têm a forma que nós concebemos, não há planetas, não há nações, não há sexo masculino, feminino, não há mais família, não há mais nada, é uma nova realidade, né? É como se você tivesse percorrido a história da tua fecundação, se fosse lá durante um tempo um espermatozoide, depois o óvulo que se formou, depois ali todo o desenvolvimento de um pequeno feto dentro do útero de uma mãe, né? Imagina ele descrevendo essa realidade, depois quando ele sai para fora do ventre da mãe. O que acontece? Como é que ele vai comparar o mundo da placenta, o mundo orgânico do interior da mãe dele, com a realidade aqui fora? Não daria para fazer. Se esse feto fosse um escritor e descrevesse toda a realidade ali, como é que ele a descreveria, né? Agora, se ele saísse aqui para fora e tivesse um irmão dele que tivesse ficado lá, ele teria que escrever para aquele irmão que está dentro da barriga da mãe, usando a linguagem de lá de dentro da barriga da mãe, da placenta, de tudo mais, para descrever para ele o que está aqui. Porque a realidade aqui é tão diferente que se ele descrever ela desse jeito, jamais o feto lá vai entender. Então, quando a gente fala assim, houve a ressurreição, as pessoas surgiram no lagar, Jesus apareceu, quando nós falamos isso, a tua cabeça, ela imagina o quê? Uma grande planície, imagina as pessoas com esse corpo com braço e perna, com nariz e com cabelo, olhando umas para as outras, aí Jesus vem, as pessoas flutuam. A gente não tem como imaginar outra coisa. E é isso? Não. Mas é o máximo que a gente consegue imaginar, sim, né? Então, tudo que está sendo descrito daqui para frente, você não procure colocar uma lógica muito restrita no texto, porque vai ser um péssimo caminho, né? Você não vai conseguir entender a realidade de lá, porque ela vai se mostrar a realidade quando se apresentar, e nós estamos falando assim, haverá milênio, né? Satanás está amarrado, preso por 1000 anos, depois haverá a segunda ressurreição, que é dos anticristos. Quer dizer, tudo isso é uma figura de linguagem para descrever o quê? Que a humanidade surgirá numa nova consciência, haverá um processo ainda antes da descriação do abismo, e depois haverá a descriação de todo o tempo. É isso, em síntese, o que é importante você compreender. Ok? O ponto fundamental é entender a transformação que está acontecendo. Por isso que os textos são escritos de maneira tão velada, né? Observe, quando esta realidade for eliminada, este lagar que se formará aqui é uma realidade que não há mais terra, não há mais montanhas, não há mais oxigênio, não há mais corpo humano, não há mais cabelo, não há mais nariz, não há mais sexo, não há mais homem, não há mais mulher, não há mais nada. É uma outra realidade aqui. Então nós fazemos um esforço descrevendo comparativamente a coisas que está aqui para descrever uma realidade completamente diferente. Ok? Então vejam, com todo esse nosso trabalho, nós já estamos encerrando aqui com 50 minutos. Eu espero que você entre no grupo do Telegram. Se você quiser, eu te envio também esse Word que tem esse texto que a gente está usando lá pelo grupo do Telegram, para você estudar em casa, que você pode anotar as passagens. Nós vamos ver depois, agora, no nosso próximo episódio, a Batalha do Armagedon. E eu espero que tudo isso vá trazendo para você uma visão mais clara de todas as coisas, né? Então não perca agora, na quarta-feira, nós às 7h30 da noite, entramos na Batalha do Armagedon. Inscreva-se no canal, comente aí o nosso vídeo, ative o alerta, compartilhe com outras pessoas, isso vai ajudar a divulgar o Evangelho, essa visão
das Escrituras, entre no nosso grupo do Telegram, tudo de nós está lá, e isso tudo vai nos ajudar e auxiliar outras pessoas. Uma excelente consciência para você, que a vida infinita te dê entendimento, que isso estimule, principalmente o nosso único objetivo, é estimular a tua dedicação ao único e verdadeiro Deus, Yahvé Elohim Adonai, Alá, o Deus Todo-Poderoso que se mostrou a todos os seres humanos na terra, e o Messias deste Deus, Yeshua HaMashiach, em seu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que é o que vai dar a qualidade para você chegar a Filho de Deus. Gente, uma excelente consciência, que o amor, que a paz esteja dentro do teu coração.